Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma lição? E aí, quem passou bem a semana? Vocês estudaram? Aprenderam coisas novas? Sim? E vocês assistiram a aula da semana passada? Vocês se lembram sobre quem que nós falamos? Não? Deixa eu mostrar uma coisinha para ver se vocês se lembram. O que é isso mesmo? É um livro? É um carro? É um anel? Não. Isso aqui representa o quê? Uma coroa. Mas uma coroa de um rei? Não. Vocês se lembram? De quem que é essa coroa? De uma rainha. E vocês se lembram o nome da rainha que nós falamos na semana passada? A rainha Esther. A rainha Esther. Uma moça do povo de Deus que era muito bela, mas acima de tudo era serva do Senhor e foi escolhida entre todas as moças do povo para ser a rainha, a esposa do rei. Que especial! Então, nós falamos sobre a rainha Esther. E a rainha Esther, além de ser bela e serva do Senhor, nós vamos ver que ela era corajosa. Vocês são corajosos? São corajosos? Não têm medo? Estão prontos para ser soldados, guerreiros, valentes, sem medo do escuro? Sim, a rainha Esther era corajosa. E o que será que aconteceu na história? Vocês estão curiosos? Sim? Vocês se lembram que a tia Lina falou que Esther era órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu. Mardoqueu era um servo do Senhor e ele era muito leal ao rei. Certa vez, pessoas más queriam matar o rei. Ele descobriu e contou que isso iria acontecer, e o plano dos homens maus caiu por terra abaixo e ele conseguiu salvar o rei. Esther, então, era rainha e Mardoqueu era o seu primo, vivia fora do palácio e havia um dos oficiais do rei, um homem chamado Amã. Amã, pessoal, era mau. Amã não gostava de Mardoqueu e Amã não gostava do povo de Deus. O desejo do coração de Amã era destruir o povo de Deus. E Amã não sabia que a rainha Esther era do povo de Deus. Certa vez, Amã teve uma grande ideia, uma ideia muito ruim. E ele convenceu o rei para decretar um dia em que qualquer pessoa poderia matar as pessoas do povo de Deus. Mardoqueu, o primo de Esther, ficou sabendo desse plano terrível e ele ficou muito triste. Esther ficou sabendo que seu primo estava muito triste e ela não sabia o porquê. Então, quando ela ficou sabendo que o povo de Deus seria destruído por esse plano terrível de Amã, ela não sabia o que fazer. Mardoqueu disse para ela que ela teria que falar com o rei, porque somente ela poderia convencer o rei de impedir essa grande destruição.
como que Esther poderia falar com o rei. Se Esther fosse diante do rei e o rei não quisesse a presença dela, ela poderia ser morta, poderia mandar que matasse ela. O que aconteceria, pessoal? Mas a vida de todo o povo de Deus estava nas mãos da rainha Esther. E ela decidiu e pediu a Mardoqueu que chamasse todas as pessoas do povo de Deus. Ela e as mulheres que estavam junto com ela. Todos iriam orar e jejuar por 3 dias. E ela disse que iria com coragem diante do rei. Se o rei não quisesse aceitar a presença dela, ela iria morrer, sem medo. Mas ela iria até o rei para tentar salvar o povo de Deus. Pessoal, 3 dias, jejum e oração. E Esther, o povo de Deus e as mulheres que estavam com ela, oraram e ficaram sem comer por 3 dias. Quando terminaram os 3 dias, Esther vestiu suas vestes de rainha e foi diante da presença do rei. Chegando lá, será que o rei iria receber Esther? Quando o rei viu Esther, ele estendeu o seu cetro, que era o instrumento que o rei segurava nas mãos, e permitiu que Esther fosse ali, estivesse diante dele. Ele não mandou matarem ela. A oração de todo o povo teve efeito. E Esther conseguiu achar graça aos olhos do rei. E ele permitiu que ela entrasse diante dele. E ele falou que o que ela quisesse, ele concederia. Ela convidou ele para jantar junto com o malvado Amã. Eles jantaram com ela 2 vezes. Na segunda vez, ela contou para o rei que Amã planejava destruir o povo dela e que ela era do povo de Deus. Quando Amã descobriu que Esther também era do povo de Deus e que no plano dele ela também morreria, ele ficou desesperado porque o rei estaria furioso com ele. O rei ficou furioso com o plano de Amã e mandou destruírem. Tirou Amã dos cargos reais e Amã foi embora. Amã foi morto por causa da maldade do seu coração. Então, o rei decretou que todo o povo de Deus poderia lutar contra qualquer um que tentasse ferir a vida dele. No dia do decreto que o malvado Amã criou, o povo de Deus pôde guerrear graças ao pedido da rainha Esther, graças à oração de todo o povo. E o povo de Deus foi vitorioso, conseguiram vencer os inimigos. A Bíblia fala, sabe o quê? Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, na parte B, sabe o que fala? Fala assim, ó: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A rainha Esther, o povo de Deus, todos oraram de coração e o Senhor ouviu a oração. Esther teve grande coragem e o rei aceitou o pedido dela e o povo de Deus pôde ser salvo. O malvado Amã morreu junto com a sua maldade, mas Mardoqueu se tornou o novo oficial do rei e ele era muito bom. Esther continuou sendo rainha do rei e o povo de Deus pôde se defender e ser salvo. Olha que legal!
nós aprendemos hoje como uma rainha escolhida por Deus pôde salvar todo o povo de Deus. Nós vimos como é importante a oração e foi por causa da oração de Esther e de todo o povo que Deus deu essa grande bênção. Vocês aprenderam? Viram que nós falamos de uma rainha, que a Bíblia conta para nós o que aconteceu com essa grande rainha? E qual é o nome dessa rainha? Esther. E essa rainha era corajosa ou medrosa? Corajosa. E qual que foi o segredo que trouxe grande vitória para o povo? Foi a oração. A oração é muito importante. Se nós orarmos, a Bíblia fala que grandes coisas acontecem, coisas muito boas. E sabe o que a Bíblia conta também? Que quando nós oramos juntos, coisas maiores ainda podem acontecer. Vamos orar com a nossa família, com os nossos amigos em todo o tempo. É muito importante. E uma oração pode produzir coisas maravilhosas. Vocês gostaram da lição? Vocês aprenderam? Qual era o nome mesmo do homem mau que queria destruir o povo de Deus? Essa é difícil. Amã. E o nome do primo de Esther? Mardoqueu. E Esther era mesmo uma rainha. Muito bem! Vocês se lembram daquele corinho da oração e de ler a Bíblia? Vocês querem crescer? Vocês querem ser grandes? Mardoqueu se tornou um grande oficial e Esther se tornou uma rainha. Vocês sabem qual é o segredo para a gente se tornar alguém muito bom e importante? A oração. Vamos cantar esse louvor? É assim, ó. Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Crescer, crescer. Muito bem, crianças. Aprenderam? Todos aqui vamos orar sem cessar para crescermos na presença de Deus? Vamos fechar os nossos olhinhos e orar para encerrar essa lição? Então vamos lá. Antes de acabar, nós temos uma surpresa. Tem uma tia muito legal chamada Tia Jéssica e ela preparou uma lembrança para vocês sobre a história de Esther. Vai estar lá na igreja hoje no horário do culto. Não vamos perder. Olha que legal! Ela preparou uma lembrancinha muito especial para vocês lembrarem da história de Esther. Vamos orar pela vida da tia Jéssica também. Vamos lá? Fechem seus olhinhos aí que eu vou fechar aqui também. Senhor, meu Deus,
Muito obrigada por mais esta lição. Senhor, obrigada pela vida de cada criança, da nossa igreja, de suas famílias. Obrigada pela vida da tia Jéssica, que preparou algo muito especial para nós. Pedimos que o Senhor abençoe cada um e nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém! Um beijão para vocês e até semana que vem. Tchauzinho!